Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Fabiane Scalione, mas você pode me chamar de Fabi. E eu queria já honrar a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês, porque Ele é bom, amém? E eu pisei aqui, a primeira vez que eu vim aqui foi hoje, eu já tinha passado na porta, já sabia que era aqui. Mas quando eu pisei aqui, eu senti a presença de Jesus de uma maneira muito especial. E talvez você não tenha sentido isso ainda, mas a gente não precisa sentir, a gente precisa crer. Amém? Porque de repente você está vindo aqui, você fala assim, o povo fala que sente, sente, sente. Eu nunca senti esse negócio que todo mundo sente. Mas o primeiro passo é a gente crer. A gente não precisa primeiro sentir. Quando a gente crê, né, a partir disso, o Senhor ele vai trabalhando no nosso coração e um dia a gente sente alguma coisa. Mas o fato é que quando eu pisei aqui, eu senti Jesus de uma maneira muito especial. E eu quero honrar Ele por isso, por esse presente, esse privilégio de estar aqui com vocês essa manhã. Quero honrar os pastores dessa casa, a Rosângela querida, os irmãos estão aqui trabalhando, né, tocaram, foi tudo tão especial, tão maravilhoso. Talvez você não saiba, mas esses irmãos acordam mais cedo, né, você está tomando café na sua casa, eles já estão aqui ensaiando, né, deixam as suas famílias, vêm para cá mais cedo, para honrar a Deus e honrar você, querido e querida. Então, eles estão aqui empenhados pela nossa vida, né? Aquele irmão ali, você me impressionou. Deixa eu te contar, gente, vocês não viram, ou vocês já viram? Eu estava ali adorando, né? Aí eu falei, gente, essa igreja é muito high-tech. Eles têm um programa que a hora que a letra, a música, a moça está cantando ali, elas estão cantando, a música já vai trocando. Eu falei, tem um programa, um software ali que faz isso. E de repente eu olhei e falei, não, ele consegue adorar e tocar e mudar a letra. Vocês já viram isso? Vocês não tinham reparado? Ele consegue adorar e trocar a letra e não deixar a gente perder a letra da música. Parabéns, viu? Você é muito ágil. E aí estamos aqui, então, para falar das coisas de Deus e trazer uma palavra de esperança para o seu coração. Amém? Amém? Deixa eu me apresentar rapidamente. Então, como eu falei para você, você pode me chamar de Fabi, que é assim que os meus amigos e a minha família me chamam. Eu sou casada com o Fabrício, que é o amor da minha vida, o homem da minha vida. Pensa num homem sortudo, gente. Casou comigo, ó que homem de sorte. E eu sou muito sortuda também, porque casei com ele. Eu tenho um filhinho de 3 anos, que é o Henrico. Eles não estão aqui porque o Henrico acordou à madrugada e passou a madrugada inteira acordado. Ele decidiu dormir que horas? Agora, né? Agora cedo ele decidiu dormir, então por isso que eles não estão aqui, mas o Fabrício pediu para deixar um beijo para vocês e logo, logo ele vai estar aqui. Vocês se conhecem, a minha família linda também. Vamos orar? Amém? Se você puder, estenda as suas mãos aqui para mim, cobre a minha vida de oração, cobre a minha casa, a minha família, porque eu estou aqui como alguém para servir você. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças, ó Pai, por essa manhã maravilhosa, pelas canções, pelas músicas, pelas orações, porque nós acordamos, o Senhor nos trouxe aqui por um propósito, por um motivo muito especial. Paizinho, nós somos gratos ao Senhor e te pedimos de todo o nosso coração, fala conosco, porque é a tua palavra que traz destino para a nossa vida, é a sua palavra que modela o nosso coração e os nossos pensamentos, é a sua palavra que traz fé, esperança e amor para as nossas vidas e restaura aquilo que só o Senhor pode restaurar. Cobre, Senhor, a minha casa, a minha família, cobre a minha vida com teu sangue e que o teu Espírito tenha plena e absoluta liberdade para falar conosco e falar através de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. Como a irmã falou aqui, né, eu trabalho bastante com liderança feminina. Eu tenho um projeto que é um ministério que se chama Mulheres Corajosas, que amanhã vai completar 2 anos. Mas eu não falo só para mulheres, não, né? E quando eles pediram para eu vir aqui, eu orei. E a Rosângela até me falou assim, Fabi, qual que é o tema da mensagem? Eu falei, não sei, preciso orar, né? Porque tem um monte de palestra, mensagem pronta. Eu trabalho dando consultoria e treinamentos em empresas também. E aí, há cerca de 1 ano e meio, começou esse movimento na minha vida. Igrejas me convidando para ministrar. E está sendo uma experiência muito linda. Então, no Mulheres Corajosas é um projeto gratuito, é um projeto, né, sem fins lucrativos. Se você que tem Instagram e depois quiser acompanhar lá, segue a gente, Mulheres Corajosas. É uma plataforma de encorajamento para mulheres cristãs serem bem-sucedidas profissionalmente, mas sem abrir mão dos seus princípios e dos seus valores, né? Existem muitas plataformas hoje que falam sobre empreendedorismo ou empoderamento feminino, que é a palavra que está se usando,
mas que fomentam aí práticas que são contra aquilo que está escrito na Bíblia, que nós acreditamos que seja um direcionador para as nossas vidas. É ou não é verdade? Então, as principais plataformas de empreendedorismo no Brasil hoje feminino, elas são apoiam a legalização do aborto, apoiam práticas homossexuais e por aí vai. E nós estamos aqui para acolher todas as pessoas, mas para orientarmos e darmos destino a mulheres que desejam ser bem-sucedidas profissionalmente sem abrir mão da sua família, sem abrir mão de Deus, sem abrir mão da sua fé. Então, esse é o propósito do Mulheres Corajosas. E eu orei em trazer uma palavra não só para mulheres, mas para todo mundo que está aqui hoje. E se você está com a sua Bíblia aí, eu queria dividir com você, queria que a gente lesse um texto bem rapidinho, que está em Êxodo, no capítulo 1. Fechado? Então, abre aí se você está com a sua Bíblia, se você quer acompanhar. Se você, por um acaso, não está com a Bíblia, o irmão Hightech, acho que vai colocar ali, né, irmão? Legal. Êxodo, no capítulo 1, a gente vai ler alguns versículos bem rapidinho. Vamos ler a partir do versículo 6. Fechado? Vamos lá. Com o tempo, José e seus irmãos morreram, e toda aquela geração chegou ao fim. Mas seus descendentes, os israelitas, tiveram muitos filhos e netos, e multiplicaram-se tanto que se fortaleceram e encheram a terra. Por fim, subiu ao poder no Egito um novo rei, que não sabia coisa alguma sobre José. O rei disse ao seu povo: vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não fizermos e houver guerra, eles se unirão aos nossos inimigos e lutarão contra nós, e depois fugirão dessa terra. Assim, os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo. Sob opressão, os israelitas construíram Pitom e Ramassés, 2 cidades que serviam de centro de armazenamento para Faraó. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Por isso, os egípcios os forçavam com crueldade a trabalhar pesado. Tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. O faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias, Sifrá e Puá: quando ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção durante o parto. Se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixem-a que viva. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem do rei. Assim, deixaram os meninos viver. Então, o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhes perguntou: por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? As mulheres hebreias não são como as egípcias, responderam as parteiras a Faraó. Elas são mais vigorosas e dão à luz com tanta rapidez que não conseguimos chegar a tempo. Deus foi bondoso com as parteiras, e os israelitas continuaram a se multiplicar e tornaram-se cada vez mais fortes, porque as parteiras temeram a Deus, e ele deu cada uma delas a sua própria casa e a sua própria família. Vamos ler até aqui. Amém? Fechado? Você entendeu a história, sim ou não? Então vamos lá, só para a gente contextualizar e tá todo mundo na mesma página. José, aconteceu aquilo tudo com José, né? José foi aquele cara que teve uma vida marcada por desafios, mas no final da história, todos aqueles desafios trouxeram ele para um lugar de governo, que era o lugar que estava separado para ele desde que ele nasceu. Esse governo aconteceu no Egito. Fechado? Sim? A terra passou por uma seca e Jacó, junto com os demais filhos dele, né, os irmãos de José, foram até o Egito, então, e houve um grande reencontro. E a partir desse reencontro, José era um governador, ele era uma pessoa de destaque, ele era uma pessoa de autoridade. Então, a família de José, né, seu pai, os seus irmãos e todos os agregados, foram recebidos no Egito como escravos? Não.
Eles foram recebidos como a família do José. Você está entendendo? Então, eles foram recebidos com honras, eles foram recebidos com um lugar confortável, eles foram recebidos com comida. E ali eles começaram a morar, e ali eles começaram a habitar, a se desenvolver a sua casa, os filhos tendo mais filhos, e aquela coisa foi crescendo, até que chegou um tempo que José morreu. E o novo rei que assumiu, e o novo rei que sucedeu, já não era mais aquele que era amigão de José. Era um cara que já nem sabia quem José era, quem que a família dele significava. Ele só sabia o seguinte: existe o povo egípcio e existe o povo hebreu. Eles vieram aí em algum tempo e existe essa diferença. Quem é realmente egípcio, com os costumes e as tradições de um povo do Egito, e quem é judeu, que tem os costumes e as tradições do povo judeu, de um hebreu. E esse rei falou o seguinte: tá ficando feia a coisa. A gente está com um problemão para resolver. Esses caras são fortes, esses caras são férteis, e eles já são mais numerosos do que o nosso próprio povo. Ou seja, eles podem nos dominar a qualquer momento. Se eles souberem quem eles são, se eles souberem a força que eles têm, eles podem acabar com isso aqui e me tirar do poder a qualquer momento. Você está entendendo? Sim ou não? E aí ele traça um plano. E eu quero dividir com vocês, a partir desse texto, 5 chaves. 5 chaves para que essas sementes que sejam lançadas no seu coração hoje, elas deem muitos frutos em todas as áreas da sua vida, amém? Fala assim: eu recebo. Fala assim: é para mim. Então fica ligado aí, não deixa nada nem ninguém tirar a sua atenção. 5 chaves que você vai receber hoje para despertar o seu coração e para que essas sementes deem frutos em todas as áreas da sua vida e aquilo que era para ser morte seja transformado em vida em nome de Jesus. Amém? A primeira chave que eu quero dividir com você é que o contra Deus, ele tem uma estratégia. Você sabe quem é o contra Deus? Sim? Eu não falo o nome dele para não dar moral. Tá bom? Então eu falo que é o contra Deus. Você já sabe quem é, né? O contra Deus, ele tem uma estratégia. E a primeira estratégia dele, com base nesse texto, é nos aprisionar. Porque Faraó, quando ele se tocou do problema que ele tinha, a primeira coisa que ele fez foi o seguinte: instituiu capatazes. Então ele pegou lá, selecionou egípcios e deu um cargo de liderança para esses egípcios. E esses egípcios obrigavam os judeus a construírem tijolos, a fazerem cimento e a trabalharem de uma maneira muito árdua e muito cruel. Então essa foi a primeira virada de chave. Os hebreus estavam ali vivendo como se ali também fosse a terra e a casa deles, e de repente, de uma hora para outra, eles se tornaram o quê? Quem sabe? Fala alto aí, vai. Escravos. Então, nessa virada de chave, eles estavam ali vivendo como se ali fosse a minha casa, a sua casa, e de repente, alguém chega com um chicote, me empurra, me joga e fala assim: você vai fazer tijolo. A partir de agora, você não é mais uma mulher livre. Seu marido não é mais um homem livre. Seu filho também não. A partir de agora, vocês são escravos, vocês não são egípcios, você não tem governo sobre essa terra e você vai trabalhar de uma maneira cruel e opressora. A primeira estratégia do contra Deus é me fazer e te fazer prisioneiros. E de que forma isso acontece na nossa vida? Acontece nas nossas finanças, acontecem nas nossas emoções, acontecem nos nossos pensamentos. Às vezes a gente acha... Quem aqui já caminha com Jesus há um tempo? Levanta a mão para eu ver. Baixa. Quem é que está começando agora? Fabi, estou começando agora, estou dando os meus primeiros passos. Legal. Seja bem-vinda. Às vezes a gente acha que ser prisioneiro de Faraó, ser prisioneiro do contra Deus, é quando a gente tinha um vício,
é quando a gente estava na balada, é quando você estava envolvido numa vida completamente torta, aí você fala assim, lá eu era prisioneiro e agora não. E isso é meia verdade, porque às vezes a gente está aqui, mas a nossa mente é prisioneira de pensamentos que são completamente distantes daqueles que são os pensamentos de Deus para a minha vida e para a sua. Às vezes a gente está aqui caminhando com Jesus e a gente está prisioneiro nas nossas finanças, porque de repente você não aprendeu a lidar com dinheiro. E você precisa aprender. E você precisa ser livre. Às vezes são as suas emoções. Você vira e mexe, está triste, está desanimado, está inconstante. Quantos de nós não lutamos com isso? E você é prisioneiro de um estado emocional que às vezes você está bem, às vezes você não está. Às vezes você está feliz, às vezes você está triste. E a primeira estratégia do contra Deus é fazer com que eu e você vivamos uma vida de prisão. E eu quero que você reflita nessa manhã aonde talvez você tenha se sentido um pouquinho prisioneiro ou prisioneira. Qual que é a área da minha vida e da sua vida que talvez ainda exista uma fortaleza que precisa ser quebrada? Porque olha para mim. O povo hebreu, o povo judeu, era um povo escolhido por Deus? Sim ou não? Isso mudou? Eles estavam no Egito, mas Deus continuava sendo o Deus soberano deles? Sim ou não? Mas ainda assim, eles se tornaram escravos. E quantos de nós não tem isso no coração? Eu sou de Jesus, mas em alguma área da minha vida eu ainda sou escravo. Da pornografia, da raiva, da inconstância, da culpa, da vergonha. Eu ainda permaneço escravo. E aí fica uma dualidade dentro do nosso coração, né? Poxa, mas se eu sirvo Jesus, eu deveria sentir isso. Por quê? Eu não sirvo para nada. Eu não sirvo para servir Jesus. Eu estou no lugar errado. Eu não nasci para isso. E aí o contra Deus vem aprisionando a nossa mente, lançando sentimentos e pensamentos para inclusive fazer você acreditar nisso, que você é prisioneiro, que você é prisioneira. Só que não! Isso é uma mentira. Só que quando a gente aceita isso como uma verdade, a gente faz igual os hebreus aqui. A gente vai construir tijolo, a gente vive uma vida debaixo desse jugo de opressão. Tá entendendo? Sim ou não? Tá fazendo sentido para você? Sim? Então vamos lá. A segunda chave que eu quero te entregar a partir desse texto é que a estratégia do contra Deus, a primeira é te fazer prisioneiro ou prisioneira, e a segunda é interferir ou modificar a sua identidade. Fala comigo, identidade. Gente, aqui tem uma chave poderosa. Porque presta atenção. A grande preocupação de Faraó era que o povo entendesse o quanto eles eram fortes, férteis e poderosos. Você está entendendo? Sim ou não? A grande preocupação do contra Deus é que eu e você, a gente entenda que apesar das nossas limitações, dos nossos defeitos, dos nossos deslizes, nós somos fortes, férteis e poderosos. E ele vai fazer de tudo para fazer você achar o contrário. Que você é fraca ou fraco. Que você não tem poder na sua vida. E que você é extremamente errado, errada, suja, sujo. Incapaz de. E aí nesse texto tem uma chave que eu quero dividir com vocês sobre isso aqui, sobre a identidade. Sifrá e Poá, duas mulheres. Qual que era a profissão delas? Parteiras. Eram mulheres em que a atividade da vida delas era trazer vida. A atividade profissional delas era trazer crianças à vida. E aí, de repente, Faraó olha para elas e fala assim: a partir de hoje, você não vai ser mais parteira. A partir de hoje, você vai ser uma assassina. Quando nascer uma criança e for um menino, você vai fazer o quê? Matar. E se for menina, você deixa viver.
Aquelas duas mulheres que nasceram com o destino de trazer vida para a terra, tiveram ali uma ordem do faraó para ter a sua identidade completamente machucada e transformada. De mulheres que trazem a vida para mulheres que trazem o quê? Morte. E isso acontece comigo e com você o tempo inteiro. Existe um propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, que é um propósito de vida. E é exatamente onde mora esse propósito, é que o contra Deus vai vir para tentar distorcer e transformar isso em um lugar de morte. Você que está enfrentando luta financeira, existe um propósito de Deus para que você seja próspero, porque Deus ele conhece o seu coração. E aí você está enfrentando, de repente você está endividado, você está passando por luta, em cima de luta, em cima de luta, em cima de luta, e você se vê ali naquele emaranhado, e aí você acha o seguinte: eu não sei lidar com isso, eu sou endividado, eu sou endividada, eu sou incompetente, e você traz isso para a sua identidade, você abraça isso como uma verdade. E você está experimentando morte em um lugar que você nasceu para ter o quê? Vida, que existe um propósito de Deus ali. Você que está enfrentando luta na sua família, você está enfrentando uma luta emocional, entende isso, aonde está morando essa luta, aonde está morando esse desafio, é exatamente o lugar aonde Deus ele traçou para que você gere vida, e talvez o contra Deus está distorcendo tudo isso para que seja um lugar de morte. A sua casa não é um lugar de morte, o seu casamento não é um lugar de morte, os seus filhos, as suas finanças, as suas emoções, o seu ministério, aquilo para qual Deus te chamou, não é um lugar de morte. O plano original de Deus é que você seja uma parteira ali, é que você traga vida ali. Mas todas as vezes que a nossa identidade ela é distorcida, a gente acha que a gente é uma coisa que a gente nunca nasceu para ser. Você acha que você é feio, você acha que você é feia, você acha que você é desajeitado, você acha que você é desajeitada. Sabe o que a gente acha? A gente acha que a gente é assim, raivosa, raivoso, desse jeito. Que a gente é insensível, que o nosso coração é duro. Quem aqui sofreu bullying na escola quando você era criança e adolescente? Levanta a mão. Ah, só 3, mentira, vai, levanta a mão, vai. Tá tudo bem, gente, a gente é adulto, levanta a mão. Aqui, eles 2, quem mais? Baixa. Quem aqui sofreu bullying dentro de casa? Com os irmãos, pai, mãe? Sim, alguém? Baixa. Sabe o que é isso? Esse bullying que você sofreu, isso que foi lançado sobre você, é uma estratégia do contra Deus de distorcer a sua identidade, de fazer você abraçar essa mentira como sendo uma verdade absoluta, que você é feio, feia, estranha, que você é esquisito, que você não sabe se comportar, que você... E aí, alguém sofre bullying com coisa boa? Não, né? É só para machucar o coração. Porque a hora que essa semente é lançada em você e você absorve isso como uma verdade, isso vira um rótulo. Isso vira parte da sua identidade, só que é uma mentira. É uma mentira, isso nunca foi verdade, isso só foi uma estratégia do contra Deus de modificar ou interferir na sua identidade. O que é identidade, Fabi? Identidade é um conjunto de habilidades, dons, talentos, as suas características físicas, é a sua personalidade, é o seu jeito. Tem pessoas aqui que se tornaram pessoas duras e insensíveis, porque elas eram amorosas e alguém um dia olhou e falou assim: ai, tá vendo, você é trouxa, você é mole demais, você ajuda demais os outros. Aí ela falou assim: é mesmo, me dei mal, quer saber de uma coisa? Nunca mais eu ajudo ninguém. E aí fecha o coração. Você já viu alguém que passou por isso? Conheceu alguém que passou por isso? E vão acontecendo situações ao longo da nossa vida e da nossa história para interferir na nossa identidade. Então, para pensar o seguinte, olha para mim, olha dentro dos meus olhos. Qual que é a sua personalidade? Sem interferência das dores e dos desafios que aconteceram na sua vida. Qual que são os seus dons, os seus talentos? Se a gente fosse encontrar agora dentro do seu coração a sua essência pura, aquela de que quando você era criança você manifestava de uma maneira livre, espontânea, autêntica,
O que vem à tona? Que essência é essa? O que você carrega? Quais são esses ingredientes que Deus derramou em mim, em você, que são únicos e que fazem nós sermos únicos para Deus e para quem a gente ama e para a gente? Porque às vezes a dor, os problemas, as situações da vida vão transformando a gente em algo que a gente não é. Vai transformando a gente numa pessoa que definitivamente nunca foi a pessoa que nós nascemos para ser. Eu, particularmente, eu sempre fui uma pessoa, né? Independente de homem, mulher, adulto ou criança, eu sempre tive muita energia. E eu ouvia coisas do tipo, cala a boca, fica quieta, senta ali, você não para quieto um minuto. Menina. E eu sempre ouvia coisas do tipo, para tolir a minha essência. Você está conseguindo entender, sim ou não? E eu passei por decepções e situações e frustrações tão grandes na minha vida, que aquele poço de amor que eu era, eu sempre amei gente, eu sempre amei pessoas. Eu entrei aqui, pastor, e eu fiquei tão emocionada, porque aqui parece muito com a igreja da minha infância, sabe? Eu olhei e falei assim, caraca, era um lugar que tinha esses ventiladores, e a gente que lavava o banheiro, e a gente que fazia o ministério infantil, a gente que fazia tudo. E eu falei, aquela menina que amava, que tinha brilho nos olhos, que abraçava as pessoas, aquela menina que evangelizava os traficantes lá da favela do Rio de Janeiro, onde essa menina foi parar? Ela se perdeu, porque eu me tornei uma mulher com coração duro, fria. Porque os desafios e as dores que eu passei ao longo da minha vida foram capazes de modificar a minha identidade. Você está entendendo, sim ou não? Então, reflete agora comigo. Quais são os seus dons? Quais são os seus talentos? Volta no tempo, quando você tinha 6, 7 anos de idade, e lembra como que você se comportava, como que você sorria. Os sonhos que você carregava no seu coração, ali mora a sua identidade livre. E é essa identidade que Deus deseja reativar. Você está conseguindo entender, sim ou não? Terceira chave que eu quero te entregar. Não aceite as sugestões e o comando do contra Deus a respeito de quem você é. Se Fra e Poá, se elas tivessem se submetido àquela ordem de Faraó, a sugestão dele era essa: você sai de ser uma parteira e você senta agora na cadeira de assassina. Você tira a roupa de parteira e agora você veste a roupa e o uniforme de uma assassina. E elas não aceitaram essa sugestão e esse comando. Elas falaram para ele, não vou fazer. Não. Elas ficaram caladas e elas seguiram o jogo. E elas temeram a quem? A Deus. Deixa eu te entregar uma chave poderosa aqui. O contra Deus vem todos os dias, soprando na minha cabeça e na sua, no meu coração e no seu coração, que você é indigno, que você é errado, que você é alguma coisa que você não é e nunca nasceu para ser. E você decide se você abraça isso como uma verdade ou se você teme a Deus e fala assim, eu sei quem eu sou, eu sei aquilo que eu carrego, e assassino eu não sou não. Eu sou lavada, remida e justificada pelo sangue de Jesus. E assim como eu, você também fez coisas erradas na vida, sim ou não? E às vezes são exatamente essas coisas erradas que o contra Deus vem e joga na sua cabeça e no seu coração. Você vai falar de Jesus para alguém? Você vai orar por alguém? Você? Mas você fez um aborto. Mas você já usou droga. Mas você fez sexo antes do casamento? Mas você que viu pornografia ontem? Mas você que mentiu para o seu chefe? Ah, você que está naquela conversinha mole lá no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, etc. Você? E ele vem para acusar. E aí, quando nós não temos a certeza de quem Deus é, e nós não temos a certeza de quem nós somos em Jesus, sabe o que a gente faz? Nós abraçamos isso, essa acusação e essa verdade, como algo parte da nossa vida. É como se Fra e Poá falassem assim, é verdade, Faraó é a autoridade absoluta, eu não tenho como confrontar essa ordem, então eu vou matar esses meninos. Eu não tenho outra escolha.
É como se você fosse cifrar ou puar, você escolhe quem você quer ser, e como se você se tornasse ali um assassino ou uma assassina das promessas de Deus para você, para sua família. Quando você abraça essas acusações, quando você abraça tudo, essa vergonha, essa culpa, essa confusão na sua cabeça e no seu coração, é como se você falasse assim, ok, eu vou matar esse menino. E Deus está falando assim, vem, traz vida para sua casa, traz vida para sua empresa, traz vida para esse lugar. Vem, traz vida para esse sonho que está no seu coração, traz vida. E você recebe a sugestão e o comando do contra Deus, e você fala assim, não, isso eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não tenho força, será que Deus é comigo? Eu não mereço. E todas essas sugestões, todos esses comandos vão fazendo com que a gente se torne assassinos da nossa própria história. Você está entendendo isso, gente? Como isso é forte e poderoso? Se você entender a partir de hoje que pela sua mão você não mata mais nada, que você não vai aceitar mais as sugestões do contra Deus a respeito de quem você é, porque a única pessoa que pode dizer quem você é quem? É quem te criou. A única pessoa que pode dizer o valor que você tem é quem te formou. E não importa a maior atrocidade ou aberração que você já tenha feito na vida, você precisa aprender a abrir o seu coração para a verdade única e absoluta, que nós somos lavados, remidos e justificados pelo sangue de Jesus, que nenhuma condenação há para mim e para você, que estamos aonde? Em Cristo Jesus. E todas as vezes que o contra Deus vem tentar soprar na minha mente, na minha cabeça, coisas do tipo, eu respiro fundo e eu tomo uma decisão. O que eu vou trazer? Vida ou morte? Eu vou abraçar essa verdade, que é uma mentira, a respeito de quem eu sou. Eu vou abraçar isso como algo real? Ou eu vou decidir colocar isso aqui de lado, temer a Deus e seguir o meu jogo? O que eu decido sobre mim? O que eu decido fazer com esses pensamentos que me atacam, com esses impulsos que vêm sobre mim? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Posso abrir meu coração aqui? A gente já virou amigo? Sim ou não? Sim ou não? É tão sutil. Alguns de vocês vão perceber isso de uma maneira muito intensa. Você que já está caminhando com Jesus, né, já está seguindo uma vida de oração, está se empenhando, você vai ver que são nos detalhes. Eu estava aqui sentada e, gente, eu acordei cedo, me preparei, me arrumei para vir aqui, para estar com vocês. E eu tenho uma coisa no meu coração. Todo lugar que as pessoas me convidam para ministrar, eu sempre preparo uma oferta, porque eu amo semear no reino de Deus. E eu preparei a minha oferta e tudo mais. Quando eu cheguei aqui, e a irmã subiu aqui, que eu abri minha bolsa, o que você acha que aconteceu? Quem acerta? Esqueci a carteira. E eu preparei a oferta e tudo mais. Quando eu vi, eu comecei a catar a bolsa. Eu falei, meu Deus, mas eu tenho que ter alguma coisa aqui. Como é que eu vou ministrar sem ofertar? Sem semear nessa terra? E eu comecei a ficar desesperada. Ao ponto de já me desconectar da palavra, do louvor, da adoração. Eu comecei a me cobrar, a me culpar, a ficar triste comigo. Em fração de segundos. Não é assim que acontece com você? Você estava ali para fazer uma coisa, de repente, puf! Acontece alguma coisa que joga você num lugar que não era o lugar que você estava. E eu fiquei ali, eu respirei fundo, lembrei disso aqui, e eu falei assim, tá tudo bem, eu posso errar. Fabi, tá tudo, concentra no que você veio fazer. E depois à noite você passa aqui, entrega a oferta, fala com a irmã, fala com o pastor, entrega para a Rosângela amanhã e tá tudo bem. Não deixa o lugar que você veio para trazer vida, você trazer morte. Você está trazendo morte para você, Fabi. Ops, volta para o seu lugar. E eu tive que muito rápido ter que tomar essa decisão e voltar. Antes era assim? Não. Antes isso seria o suficiente para me desestabilizar completamente, para eu subir aqui sem saber o que eu ia falar, chateada comigo, então eu até faria o meu melhor, pregaria aqui, mas eu ia embora chateada comigo. E com coisa simples, você está percebendo? Com uma coisa sutil, um pensamento, uma sugestão. E nós precisamos aprender a governar
os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos e colocar tudo isso sobre o governo da nossa fé, do nosso espírito, e ter a clareza que nenhuma condenação há para mim, para você, nós que estamos em Cristo Jesus. Amém? Não aceite as sugestões e os comandos do contra Deus sobre quem Jesus é na sua vida, sobre quem você é em Jesus. Se você nasceu para ser parteira, você jamais será uma assassina ou um assassino. O propósito de Deus para você é que você venha à terra e que você, aonde você estiver, você chegue trazendo vida. Fala assim: eu nasci para ser vida. Eu nasci para trazer vida aonde eu for. Amém? Vamos lá. Quarta chave. Seja inteligente. Não se desgaste. Cifrar e Poá não chegaram para Faraó falando: ó, Faraó, desculpa aí, mas isso que você está tentando fazer está interferindo na minha identidade. Eu nasci para ser parteira e eu não vou ser assassina. Elas não fizeram isso. Pelo contrário, quando o Faraó chegou e falou assim: ei, estou vendo um monte de menino correndo por aí. Você não obedeceu minha ordem? Elas falaram: então, Faraó, sabe o que é? Sabe o que aconteceu? As hebreias são diferentes. Exatamente o medo de Faraó foi o que elas usaram como argumento. Elas são fortes e o parto delas acontece quando a gente chega lá, puf, a criança já nasceu. Então, meu trabalho ali não acontece. Porque as crianças nascem sozinhas, elas são muito fortes. Então, elas argumentaram exatamente no medo que Faraó tinha. Eles são fortes e poderosos. Tá entendendo, sim ou não? Elas não ficaram debatendo. Ah, eu sou, não sou, eu fiz, eu não fiz. Elas falaram assim, ó, você sabe que elas são fortes, não sabe? Ele, sei. Então, quando a gente chega lá, a criança já nasceu. O que a gente aprende com isso? Às vezes a gente tenta ficar brigando com situações. Às vezes a gente tenta ficar brigando com pensamentos, com emoções, com situações da nossa vida. E nós precisamos aprender a sermos mais inteligentes. Ao sairmos de determinadas situações, de determinadas guerras. Não fica discutindo, não fica se debatendo, não fica gritando. Pensa o que você vai falar, como você vai falar. Não fica... Vou entregar uma coisa para vocês, uma chave agora que pode parecer meio doido, tá? Quem aqui você sente de coração que você é muito atacado na sua mente? Você tem um pensamento acelerado, sua mente é muito atacada, você recebe muitos comandos, muitas vozes na sua cabeça. Levanta a mão, baixa aí. Sabe qual é o problema? Estou falando para você agora, que passa por isso, porque eu também passava e de vez em quando passo. Você recebe aqueles comandos, aqueles pensamentos, aí a gente quer ficar brigando com aquele pensamento. É ou não é verdade? A gente quer ficar assim, não, mas, ai, Jesus me ajuda, não sei o quê. Ai, ou então você fica tentando dialogar com aquele pensamento ali dentro de você. E você tem que ser inteligente, não dá para brigar, não dá para vencer ele desse jeito. Como é que Jesus vencia esses pensamentos terroristas, apavorantes? Ele fazia uma coisa bem delicada, assim... Cala a boca, Satanás. Era assim que Jesus lidava. Então, às vezes, eu estou lavando louça aqui, ó. Aí, puf, vem um pensamento. Sabe o que eu faço? Cala a boca. Eu não te dou o direito de você conversar comigo. Eu não te dou o direito de você me sugerir, me comandar nada. A minha mente agora é cativa em Jesus. E eu começo a cantar uma música. Eu começo a dançar lavando a louça. Antes eu ficava brigando com aquele pensamento. Tipo, nossa, meu Deus. Ai. Aí eu ficando triste. Ia ficando chateada. Porque eu ficava tentando lidar com ele, gastando uma energia absurda com ele. Com aquele sentimento, com aquilo que estava tentando machucar meu coração. E agora eu aprendi na Bíblia com Jesus. Jesus olhou para Pedro e falou assim, arreda Satanás. Jesus olhou para Satanás no deserto e falou assim, ó, tá escrito aqui, é diferente do que você está falando aí. Então, a partir de agora, você sendo inteligente, usando isso ao seu favor, quando o contra Deus vier te sugerir alguma coisa, vai falar... Sabe o que está escrito na Bíblia? Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará, que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Ei, Satanás, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Cala a boca e vai passear. Que aqui não. E pode parecer uma coisa de doido, né? Mas deixa eu te falar, eu tenho vencido guerras incríveis
na minha mente, no meu coração, fazendo isso. E antigamente eu ficava lutando com esses pensamentos, não é inteligente, eu não vou vencer. Eu fico ali fermentando aquele sentimento, aquela dor no meu coração. Quando existem outros jeitos de nós vencermos essas guerras. Você está entendendo? Sim ou não? Amém. Vamos lá. Sim, a quinta chave que eu quero entregar para você. A nossa identidade, quando ela é clara, quando você sabe quem você é, quando você sabe quem Deus é, quando você tem certeza disso plena na sua alma, no seu coração, ela traz para você prosperidade, ela traz para você bondade, força, que chegam na sua vida e na sua casa. Foi isso que Sifra e Puá viveram. Elas temeram a Deus. E a partir disso, a Bíblia fala que o Senhor viu o que elas fizeram, o temor do coração delas, e elas foram abençoadas. O Senhor deu a elas uma casa, uma família. O Senhor deu a elas aquilo que talvez o coração delas tanto queriam e tanto desejavam. Às vezes a gente ora tanto por coisas. A gente ora para ter um carro, a gente ora para ter uma liberdade financeira, a gente ora pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, por causas na justiça, e a gente está orando errado. Porque isso tudo vai ser consequência. E Deus ele vai fazer isso acontecer na sua vida de uma maneira muito natural e muito orgânica, se você tiver a sua identidade fundamentada em quem você é e em quem Deus é na sua vida. E quando você tem essa clareza, o temor do Senhor, ele floresce no meu coração e no seu. Porque quando você for tomar uma decisão, uma atitude, você vai trazer os seus elementos à tona. E você vai ter a certeza do caráter de Deus também na sua vida. E você não vai mais tomar uma decisão baseada no medo, na ansiedade, na preocupação, na depressão, na tristeza. Mas você vai tomar decisões confiando em quem você é. E você vai tomar decisões confiando em quem Jesus é na sua vida. Amém? Você está entendendo isso? Sim ou não? A nossa identidade fundamentada, clara, quem você é, você ter o conforto e a segurança de quem você é, e a clareza de quem Deus é na sua vida, isso vai te trazer prosperidade, força e bondade. Como seriam os meus dias e os seus dias carregados de prosperidade, força e bondade? Como que seria o ambiente das nossas casas, do nosso casamento, da nossa relação com os nossos filhos, com os nossos pais, se o nosso coração, as nossas palavras, as nossas atitudes, elas fossem carregadas de prosperidade, força e bondade? Como que seria trabalhar na empresa que você trabalha, se você chegar ali carregando prosperidade, força e bondade? Mesmo num ambiente hostil, Faraó continuava sendo Faraó? Sim ou não? Sim ou não? Os hebreus continuavam como escravos e sofrendo opressão? Sim ou não? Sifra e Puá decidiram ser as pessoas que elas nasceram para ser. Mesmo num ambiente desafiador, Sifra e Puá decidiram manifestar os seus dons e os seus talentos para trazer vida. Mesmo em ambientes desafiadores, Sifra e Puá temeram a Deus e não deixaram com que nenhuma sugestão do contra Deus interferissem na verdade de quem de verdade elas eram. Amém? E a minha oração é que nesse dia o Espírito Santo desperte o seu coração para quem você é. E eu sei que tem algumas pessoas que estão aqui que talvez você viveu tantas dores ao longo da sua vida, que isso distorceu tanto a sua identidade. E talvez nem você saiba quem você é. Talvez você não saiba quais são os dons e os talentos que você carrega. Talvez você não saiba se isso que você está vivendo hoje é você de verdade, ou foi um jeito que você aprendeu a ser e a se proteger e a se defender e a sobreviver. E existe um Jesus, o único, que é capaz de olhar dentro dos seus olhos e falar ao seu coração e mostrar para você quem você é de verdade. É só através do Espírito Santo é que nós encontramos
em Jesus a realidade de quem nós somos, a beleza e a individualidade que nós carregamos. Você não é diferente de ninguém, você não é estranho, você não é estranha, você é único, você é única. E Deus, ele não errou quando te fez. De repente, até isso aí que alguém olhou para você e falou que é estranho, é esquisito, é esse elemento único, é que Deus olha e acha lindo. E que através disso é que você vai tocar o coração de alguém, que você vai conseguir amar alguém e manifestar Jesus de uma maneira especial para uma pessoa aqui na Terra. E é para isso que você está cumprindo o seu propósito individual. Agora, se você rejeita isso, se você briga com isso, é impossível de você abraçar a sua identidade. E é impossível de você abraçar a soberania de Deus sobre a minha vida e sobre a sua. Amém? Eu sei que alguns de vocês aqui, talvez já estão vivendo uma caminhada em que você está começando a se fortalecer. E você está começando a dar passos de fé mais seguros, né? Mais confiantes, sabendo quem Deus é na sua vida, sabendo quem você é. Continua. Que a partir de hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo toque no seu coração. E que você saia daqui decidido, decidida a trazer vida aonde nos planos do inferno estão traçados para que eu e você tragamos morte. Que você saia daqui decidido, decidida a manifestar vida, a ser mais inteligente nas suas palavras, nas suas escolhas, nas suas estratégias. E, acima de tudo, encher o seu coração desse temor, que é a certeza de quem Deus é na sua vida e a certeza de quem você é e do propósito que você carrega dentro de você e dentro do seu coração. Amém? Amém? A Bíblia fala que o semeador saiu a semear e que no caminho uma parte das sementes, na verdade, apenas 1/4 das sementes que deu fruto, que floresceu. Todo o restante foi se perdendo. E a minha oração é que nós aqui, a gente inverta essa estatística hoje. Que não apenas 1/4 das pessoas que estão recebendo essa semente floresçam, mas que todos nós possamos florescer algo a partir disso que o Senhor compartilhou com a gente hoje. Que você faça valer a pena essa semente que foi lançada aí no seu coração e que talvez para uns fez sentido algo, para outros fez sentido outra coisa, mas é só assim que o nosso coração e a nossa mente são transformados em Jesus. Amém? Eu posso orar com você? Sim, você pode ficar de pé? Os irmãos do louvor podem subir aqui para me ajudar? Se a gente estivesse numa outra condição, eu ia chamar você à frente. Mas como a gente não está numa condição favorável para isso, eu queria que você soubesse que altar, às vezes a gente acha que quem está aqui em cima é especial, né? Mas na verdade, na Bíblia, altar é um lugar de entrega. Altar é um lugar de sacrifício. Então quem está aqui é o primeiro a se entregar, né? E todas as vezes que eu costumo orar no altar ou convidar alguém para orar no altar, é com esse sentido, que aqui seja um lugar de entrega. Só que não é um lugar físico. O altar ele pode ser aí onde você está. Se você tiver um coração disposto a se entregar. E se você entendeu nessa manhã que o Senhor falou algo com você, se você se percebeu prisioneiro em alguma coisa, que se você se percebeu sem a clareza da sua importância, do seu valor, da sua identidade, quem Deus é, se você percebeu que em alguma área da sua vida existe uma tentativa de morte aonde deveria ter vida, eu quero convidar você a fazer essa oração e se entregar de todo o seu coração mesmo, aí no seu lugarzinho, mas clamar ao Espírito Santo que Ele traga vida e luz e força em você e através de você, que Ele ative a sua identidade, que Ele mostre para você os seus dons, os seus talentos, que Ele ative no seu coração fé, esperança e amor e a certeza de que você nasceu para um propósito lindo, 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 lindo de Deus, que Ele é único e exclusivo para você. Amém?